Hoje o caso será apresentado pela Laura, aluna do terceiro semestre de Medicina da Fundação e coordenadora da Pesquisa e Comunicação da Liga, juntamente com o Dr. Jorge Mantese, médico de família e comunidade, professor substituto de Medicina de Família e Comunidade da URGS e teleconsultor do Telesaúde do Rio Grande do Sul. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar pelo chat, que no final da apresentação a gente vai ter um espaço, então, para sanar essas dúvidas. Boa noite, pessoal. Todo mundo enxergando a apresentação? Tá tudo certinho? Me Tudo ouvindo certo. bem? Tá bem. Sim. Então, vou dar início. Então, sejam todos muito bem-vindos, como disse a Thaís. Essa é a nossa segunda edição dos casos clínicos em MFC, uma atividade desenvolvida pela Coordenadoria de Pesquisa da Liga, como uma estratégia de manter a gente em movimento, discutindo assuntos relativos à MFC, mesmo nesse período aí tão complicado de ensino remoto. Então, hoje quem apresenta sou eu. Eu vou falar um pouquinho do caso que o professor George trouxe para a gente. E na sequência, então, ele vai fazer essa contribuição e abrir o debate. Sintam-se todos muito à vontade para falar, esse é um espaço de todos nós. Então, começando a falar um pouquinho do nosso caso clínico, né? A gente tem a paciente AMAZ, uma senhorinha de 68 anos, que chegou na UBS Santa Cecília relatando dor no joelho esquerdo, dor em membro inferior direito e dor em região lombar. Essa senhorinha, ela tinha um histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo e de obesidade. Essa paciente, ela estava em uso de metformina, losartana, hidroclorotiazida, levotiroxina e simvastatina, justamente para essas condições que eu relatei anteriormente. Mas na MFC, a gente faz uma anamnese com um olhar bastante amplo. Então, pensando assim, no ambiente biopsicossocial dessa senhorinha, ela é uma psicóloga aposentada, que tem 2 filhos e 3 netos. Ela se dá muito bem com todo mundo, com todos esses filhos e netos. Embora aposentada, essa senhorinha continua atuando com crianças. E por conta da pandemia, ela não consultava há mais de 1 ano já. Então, ela relata que ela sente essas dores, e essas dores a acordam pelo menos uma vez por semana. E também atrapalha ela de brincar com as crianças, exercer a profissão dela de uma forma completa. Ela tem limitação para carregar peso e ela relata estar feliz, mas ela tem essa queixa da dor intensa. Então, falando sobre essas dores. Em relação à dor no joelho esquerdo, que a paciente relata, se trata de uma dor localizada, tem uma intensidade moderada. Essa dor piora no frio e piora pela manhã. Teve início há cerca de 1 ano e piorou no último mês. Quanto ao membro inferior direito, é uma dor em queimação, que teve início há cerca de 4 meses. Essa dor não tem uma localização específica, mas ela irradia distalmente. Já a dor lombar é uma dor constante, de moderada intensidade, que teve início há 48 horas e irradia para os membros inferiores também. Então, para quem ainda não cursou sêmio, como é o meu caso, a gente elaborou aqui um glossário para falar sobre o objetivo dessa paciente. O objetivo seria, então, esse espaço onde a gente registra os exames físicos e sinais vitais da paciente. Então, no caso dela, a gente tem uma pressão arterial de 17/9, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto, saturação a 98%, murmúrios vesiculares uniformemente distribuídos sem ruídos adventícios, bulhas normofonéticas, com ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, sem sopro. Ela apresenta um abdômen globoso, com ruídos hidroaéreos, indolor à palpação e sem visceromegalias. No teste com monofilamento, essa paciente apresentou alteração de sensibilidade. O que seria esse teste com monofilamento? É um teste de sensibilidade que é realizado, então, em pacientes acometidos por neuropatia periférica, decorrente da DM2. Então, é o teste de Semmes-Weinstein, se eu estou pronunciando corretamente. E é um teste realizado, então, no pé,
que busca por sensibilidade em 4 regiões, a região do hálux, e primeiro, terceiro e quinta cabeças dos metatarsos. Justamente, então, na busca por alterações por conta da neuropatia periférica. Também é importante relatar que a paciente não tinha lesões nos pés, e a última consulta oftalmológica dela foi há 4 anos atrás. E por que essas são informações importantes? Porque o famoso pé diabético e também os problemas de visão são complicações recorrentes do DM2. Então, analisando a situação da nossa senhorinha. Ela tá com a diabetes, ela tem, né, diabetes mellitus 2 com uma neuropatia. A hipertensão dela não está controlada. Ela também apresenta síndrome dolorosa miofacial e no joelho dela está presente uma osteoartrose. Então, é daí que é proveniente as dores lombar no joelho e no membro inferior da paciente. Então, qual seria o plano, a proposta para essa paciente? Primeiro, solicitações laboratoriais de hemoglobina glicada, perfil lipídico, TSH e albuminúria. Além disso, foi iniciado um novo antihipertensivo, o enalapril, para ela. Foi iniciado gabapentina e realizou-se o agulhamento a seco. Foi orientado o uso de anti-inflamatório e também orientado a perda de pelo menos 10% do peso corporal, com exercícios físicos e fisioterapia, exercício aeróbico de baixo impacto e treinamentos de flexibilidade. Além disso, foi agendada uma reavaliação para 2 semanas a partir daquele momento da consulta. Então, agora eu passo a palavra para o professor, para ele falar um pouquinho mais sobre esse caso e a gente abrir a discussão. Obrigada. Prof, teu microfone. Sempre. Gente, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Liga pelo convite, principalmente a Laura Brizola, pela paciência, né, das nossas conversas até chegar nesse ponto da gente poder estar apresentando para vocês. Gente, primeiramente eu quis trazer esse caso, porque esse caso realmente é um dos casos mais comuns que nós vamos ver dentro da atenção primária, tá? A atenção primária tem uma diversidade de população que atende segundo qual território nós estamos, tá? O Santa Cecília se encontra no território de uma população de classe média, média-baixa, com áreas de vulnerabilidade. Então, não é atípico encontrar pacientes com terceiro grau completo, com uma graduação completa, e com queixas, principalmente queixas de dores, tá? E juntamente com a dor tem as doenças crônicas. O que acontece? Quando a gente trabalha com as doenças crônicas, doenças mais prevalentes, hipertensão, diabetes e hipotiroidismo, por isso que ela é bem ilustrativo esse caso, são doenças que são doenças crônicas que não têm cura. O fato de não ter cura não significa que nós não fazemos nada. A gente vai acompanhando esse paciente e vamos vendo todas as alterações que podem ter devido a essas patologias. Por exemplo, pacientes que têm diabetes, o diabetes acaba agindo sobre vasos, os vasos mais finos que nós temos no corpo. Onde nós encontramos esses vasos que são os que têm menor calibre? Nós encontramos os vasos que nutrem os nervos, por isso alteração nervosa, principalmente alteração sensitiva, é uma das primeiras que nós temos, o teste de monofilamento é importante para isso. A gente tem alguns vasos a nível do rim, por isso que é importante a avaliação da albuminúria, que é uma forma da gente calcular quanto o rim está filtrando, se o rim está filtrando bem, tá? E a gente tem algumas avaliações a nível do coração, que são os vasos pequenos que nós temos a nível do coração. Por isso nós pedimos uma coisa chamada o perfil lipídico. Com esse perfil lipídico, nós calculamos o risco cardiovascular nos próximos 10 anos. O que é o risco cardiovascular nos próximos 10 anos? É o risco de ter infarto, AVC, qualquer problema vascular, nos próximos 10 anos. Tá? Então, sempre que vocês vão estar passando com os professores nas diversas especialidades, quando eles pedem, isso é um viés nosso, médico, a gente pede exame, às vezes, sem saber o porquê do estar pedindo o exame. A gente, às vezes, pede diversos desses exames, perfil lipídico,
Perfil lipídico é composto de colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, tá? O fato é que a gente tem que pedir esses exames pensando em alguma coisa. Tem uma razão, e a única razão para a gente pedir o fato de pedir colesterol e HDL é fazer o risco cardiovascular nos próximos 10 anos. É um cálculo que a gente faz, existem diversas calculadoras, que a gente vê o risco desse paciente ter AVC e infarto nos próximos 10 anos. Então, quando vocês estiverem passando, a razão de estar pedindo aquilo só tem uma, é fazer isso. Se a gente não faz aquele cálculo, a gente está jogando dinheiro fora. Tá? A gente está pedindo esses exames sem razão nenhuma. Uma coisa que a gente trabalha muito na atenção primária à saúde é a gestão de recursos. Tá? O nosso recurso é limitado. A gente trabalha muito na atuação dentro da saúde pública e agora mais comumente dentro da saúde suplementar, da privada. O fato da medicina de família e comunidade ter se tornado, durante essa pandemia, um pouco o xodó de todos os planos de saúde, a Unimed contrata, a Amil contrata, todos os planos de saúde contratam médico de família por várias razões. Primeiro, nós temos a capacidade de cuidar de todas as idades. Segundo, a gente sabe fazer a gestão de recursos. Nós nos tornamos mais baratos para o plano de saúde. Nós não encaminhamos, não fazemos exames de necessário. Eu não sei se vocês já ouviram que médico de família, que é muito nosso, assim, foi até o médico de família belga que inventou a prevenção quaternária e iatrogenia, quer dizer, nós fazemos mal para o paciente. A iatrogenia não é só a gente fazer uma cirurgia, pedir um exame desnecessário e com esse exame desnecessário levar a algo mais, tá? Então, nós temos essa capacidade. Então, todas as nossas escolhas, de uma forma geral, como médico de família, elas são baseadas em evidência e baseadas num porquê. Não é pedir só por pedir, e vocês vão passar diversas vezes em diversas especialidades que isso vai acontecer, mas tudo bem, não tem problema, mas é legal vocês saberem, olha, principalmente perfil lipídico, assim, quando eu descobri a razão do perfil lipídico existir, foi uma mudança de paradigma para mim, tá? Bom, então, o paciente, quando chega nosso paciente hipertenso, diabético, tá? Vamos pegar o primeiro diabético. O que nós fazemos? Nós temos que avaliar a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada nada mais é do que um filme dos últimos 3 meses do paciente. O que significa? A hemoglobina glicada, ela conta como o paciente se cuidou com a alimentação e como a medicação está nos últimos 3 meses. Diferentemente da glicemia de jejum, que a gente pede, que só vê aquele momento, que é uma foto daquele momento, o paciente ficou sem comer e tudo, a glicemia de jejum está bem baixa. Já a hemoglobina glicada a gente não consegue mentir. Então, ela é um vídeo, é um filme dos 3 meses do paciente. Então, a hemoglobina glicada, de uma forma geral, a gente pede a cada 6 meses para todos os pacientes diabéticos, para ver como está o controle, tá? A gente pede o perfil lipídico anual, de uma forma geral, para ver o risco cardiovascular até 79 anos. Por que 79 anos? Porque é o risco cardiovascular nos 10 anos. Se a gente está olhando 79 anos agora, quer dizer que a gente espere que ele viva até 89, que é o nosso limite, que é o ponto de corte que a literatura tem, mas isso isso pode ser paciente dependente, quer dizer, se a gente imagina que aquele paciente com 79 anos está correndo uma maratona, ele tem uma probabilidade de viver mais do que 10 anos. Então, a gente vai fazendo isso. Às vezes, a gente vai ter um paciente de 60 anos que já tem limitações maiores, que, de repente, a gente vê que não tem essa necessidade. Tá? Depois, com a questão da albuminúria, que é para a gente ver se o rim está funcionando bem, para a gente ver se o rim está filtrando bem. Em relação à hipertensão, a hipertensão entra também o perfil lipídico sendo solicitado para quem é hipertenso e a aferição em consultório da pressão. Já o hipotireoidismo, que a tireoide não funciona tão bem, o TSH a cada 6 meses a gente vai avaliando, tá? Para a gente ver quanto suprimido está o TSH. O TSH, a gente manda informação do TSH para a tireoide produz o hormônio que é o T3 e T4, tá? Se o TSH que controla tudo, se a gente está tomando o hormônio externo, exógeno, que nós chamamos, ele suprime, quer dizer, diminui o nível de TSH. Ele não pode diminuir muito e não pode diminuir pouco, ele tem que ficar no equilíbrio. Por isso, cada 6 meses a gente vai vendo como estão as coisas, tá? Bom, esses são as questões crônicas do paciente.
é importante a gente aproveitar esse paciente, como ficou mais de um ano, o que aconteceu? Chegou uma paciente, ela tinha 3 queixas importantes relacionadas à dor. E essas outras situações que não eram queixas importantes para ela. Porém, a gente quis aproveitar aquele período que ela estava lá, porque é um período de pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai durar, para tentar aproveitar e fazer a avaliação de todas as comorbidades, né, os problemas de saúde que ela tem já. Bom, fazendo já essa avaliação desses problemas de saúde, ótimo. Para nós é interessante, mas para ela ainda a gente não resolveu o problema dela, porque o problema dela foi é dor. Tá? E o que acontece? Isso fica para a vida. Às vezes a gente acha que é um grande problema para nós e não é para o paciente, tá? Então a gente resolve, fala, nossa, eu fiz um grande trabalho, eu resolvi um problema que eu acho que é importante, e para o paciente isso não é importante. A gente quebrou o vínculo, esse paciente nunca mais aparece, e aí sim, não adianta nada, a gente resolveu um problema para nós, não para o paciente. Então, o paciente, a gente faz uma consulta sempre centrada no paciente, no que o paciente nos traz. Porém, a gente aproveita e faz uma consulta de oportunidade, que era o caso dessa senhora no meio da pandemia, para avaliar problemas que ela tinha prévios, tá? Em relação à dor, por que eu quis trazer esse caso? Gente, cada vez mais, e principalmente vocês na carreira, eu na carreira eu estou pegando, a gente vai trabalhar mais com dor. Se a gente fosse pegar médicos com, digamos, 30, 40 anos de profissão e a gente fosse conversar sobre dor para esses pacientes, eles iam dar menos importância que nós damos hoje. Por quê? Porque nós vimos que a dor tem alta prevalência na sociedade e cada vez mais tem uma prevalência maior. Por diversas razões, porque nós vivemos mais, nós praticamos menos exercícios e nós estamos mais suscetíveis a outros fatores externos, tá? Por exemplo, a gente tem que ficar muito tempo trabalhando, daí tem a dor lombar e afins. Então, vocês vão ter contato com dor, não importa a área da medicina que vocês vão ter contato com pacientes com dor. Isso é super comum, tanto que não existia antigamente, hoje em dia tem uma especialidade que é especialista em dor. E sabendo que isso é tão prevalente, é natural que apareça sempre na nossa atenção primária à saúde. Nada mais é do que um recorte do que tem dentro da população do Brasil. Se está aumentando a dor, a gente vai atender mais pacientes com dor. Se está aumentando mais pacientes com diabetes, a gente vai atender mais pacientes com diabetes, com obesidade, mais pacientes com obesidade. Por que esse caso é super bacana? Porque é um caso que a gente trabalha com um paciente que tem 3 tipos de dores diferentes, tá? Eu não sei o que vocês acham que todas as dores são iguais? Gente, a dor muda, tá? Tem vários fatores, isso, show, Laura, muito bom, que daí fica bom para o pessoal avaliar. A gente trabalhando com os 3 tipos de dores mais prevalentes que nós encontramos. Primeiro, dor óssea, osteoartrose, artrose do joelho, que é gonartrose. O que acontece? Desgaste da cartilagem, joelho com joelho, e dói muito, tá? O que é característico disso? São pessoas de uma certa idade, normalmente com sobrepeso, tá? Pacientes, quando têm um peso maior, têm esse desgaste. Mas só pacientes com peso maior, não. Eu não sei se você se lembra da história, o Ronaldo, quando ele parou de jogar futebol, eu gosto muito de futebol, então não sei se eu vou fazer diversas analogias com o futebol. O Ronaldo, aquele que é mais pesadinho, ele parou de jogar futebol porque ele não conseguia subir as escadas da casa dele porque ele tinha dor no joelho. Ele tem uma artrose violenta no joelho, tá? Ele não consegue lidar com a dor, tá? Ele é um paciente que jogou muito futebol, desgastou e ele não conseguia mais lidar com essa dor. A segunda dor que tem pacientes, aquilo que eu falei, o diabetes, ele age, ele atrapalha os vasos, menores vasos de menor calibre do nosso corpo. Um pequeno de tudo tem na retina, que a gente faz a avaliação do oftalmo, e outro tem um que nutre os vasos, nutre os nervos. Tá? Se os nervos precisam de um vaso para nutrir, se aquele vaso não funciona tão bem, ele não nutre, e o nervo começa a sofrer. E isso acaba acontecendo, que se chama neuropatia, tá? É uma doença do nervo. Normalmente, são nervos sensitivos, por isso que o exame que nós fazemos, o primeiro nervo afetado é sensitivo, por isso que nós fazemos o do microfilamento, que é sensitivo, não é doloroso, não é de vibração, ele é sensitivo, que é o primeiro a agir. Então, se o sensitivo está mal, a gente vai olhar outros nervos. Se o sensitivo está bem, os outros nervos vão estar todos bem. Bem, e isso, então, quando começa a ter problema nesse nervo, que é esse nervo sensitivo, tá? A gente tem essa neuropatia. Gente, essa neuropatia é uma dor
que é horrível. É uma dor assim que ela é uma dor meio em queimação e que irradia, tá? Então, normalmente é distal, é mais para a ponta dos pés, mais longe possível, porque é quando o nervo fica mais fino e os vasos ficam mais finos e mais fáceis de ter problema. Então, mais distal começa a doer muito, tá? O tratamento disso, tem medicação que ajuda, sim, mas o tratamento disso é a doença de base, que é o diabetes. Quando a gente começa a ter pacientes que têm esse problema, porque o paciente está mal manejado, mal tratado. E por último, tá? Então nós temos o primeiro, que é no joelho, é ósseo, o segundo, que é nervoso, que é do nervo, e o terceiro, que é dor lombar. Gente, a lombalgia, hoje em dia, eu estou para dizer para vocês que ainda tem poucos estudos sobre isso, vai ser a principal causa de procurar atendimento na atenção primária com brevidade. É muita dor lombar, porque a gente está o tempo todo sentado, vocês agora estão sentadas, vocês sabem disso, a gente está sempre sentado, atendendo, a gente faz pouco exercício, pouco reforço muscular, e a gente começa a ter uma coisa, contratura muscular. Contratura muscular, com um nome médico bonito, se chama síndrome dolorosa miofacial. Nada mais é do que grupos de contraturas, a gente contrai o músculo, que dói. Esse músculo, quando ele acaba contraindo, ele acaba puxando, tá, toda a faixa que envolve os músculos, são tipo como se fosse aquela película. Quando a gente está fazendo churrasco, a gente corta a carne, tem uma película em cima da carne. Essa daí, ela é toda interligada do nosso corpo. Se a gente começa a ter uma contração, ela contrai, ela começa a puxar tudo. Então, essa é uma dor que ela irradia, ela vai para algum lugar, essa dor, tá? E ela pode chegar até o tendão dos pés, uma dor que tem lombar, tá? Bom, em relação a isso, o que a gente pode fazer com esses pacientes? Quando o paciente tem dor óssea, o último caso é uma cirurgia, tá? A gente tem, hoje em dia, tem prótese de joelho, prótese de quadril, que é o último estágio. Primeiro estágio, o que nós pensamos? A gente tem que parar de desgastar, parar de causar dano. O primeiro fato para parar de causar dano é diminuir peso, que é o peso que causa dano. Bom, qual que é o segundo fato? Começar a ter reforço muscular. Por isso que a gente falou ali, perder 10% do peso e colocar um reforço muscular. Terceiro fato, mas dói muito para poder fazer exercício físico e tudo. Então a gente dá uma medicação para dor. E é isso. Esse é o passo da dor óssea. Bom, e quando a gente tem uma dor em queimação, que é essa dor nervosa, tratar a doença de base que causa isso, existem algumas medicações como pregabalina, gabapentina, que vocês vão ouvir muito falar, que elas ajudam a tirar essa dor. E por último, essa dor lombar, que é uma dor muscular, que para mim é a coisa mais fascinante. Você consegue passar para frente, Laura? Que é a coisa eu acho mais fascinante que vocês vão ver, que a gente como médico, isso um pouquinho mais, um pouquinho mais, aí, voltam, por favor. Show, obrigado. Que vocês vão ouvir falar, tá? Gente, é super novo isso. Médicos, de uma forma geral, não sabem o que é isso. E se nessa conversa nossa, vocês saírem daqui sabendo o que é isso, gente, já vou ficar feliz de tudo. Uma das principais causas de queixas da atenção primária à saúde é dor, tá? Uma das principais causas. 65% de todas as dores que chegam na atenção primária são síndrome dolorosa miofacial, a musculatura contraída. A gente não sabia, ninguém sabia isso direito. Como você faz o diagnóstico disso? Você vai tocar o músculo e o músculo vai estar contraído. Quando ele estiver contraído, você vai apertar. O paciente vai dizer, ai, é essa dor que eu sinto. Ótimo, a gente tem o diagnóstico. Gente, é uma coisa muito simples de fazer, tá? De diagnosticar, porém, muito mal diagnosticada. E vocês têm que ter em mente, tá? Que isso é um problema, é uma discussão eterna. Dor que não é tratada cronifica. Tudo que cronifica fica super difícil de cuidar. Então, a gente não pode deixar uma dor ficar crônica, tá? A gente sempre brinca assim, e o que significa uma dor ficar crônica? Vocês imaginam que a gente tem um impulso da dor, que é uma rua de mão dupla, tá? Uma vai e uma vem, uma vai e uma vem. Se você não cuidar bem dessa rua vai acabar virando uma freeway, vai acabar virando uma avenida muito grande, onde vai passar vários carros de uma vez. Quer dizer que com o mínimo impulso, a informação já vai. Quer dizer que com o mínimo estímulo, você tem muita dor, que é o fato de quando a dor cronificou. Então, a gente tem que evitar que essa dor cronifique. E a síndrome dolorosa miofacial,
é tão fácil de diagnosticar e tão fácil de tratar que a gente não pode permitir que isso cronifique. Só que durante muito tempo a gente permitiu. E qual que é o tratamento da síndrome dolorosa miofascial? Existem vários tratamentos, tá? Um dos tratamentos que vocês vão ver muito na atenção primária à saúde, que cada vez mais, devido à prevalência, os médicos de família estão tendo que se especializar e saber aplicar, é nada mais é do que agulhamento a seco. O que é isso? A gente tem um músculo contraído. A gente pega uma agulhinha, agulha de acupuntura, e enfia no músculo. Gente, é uma coisa super simples de fazer. Assim, ó, riscos mínimos. Você coloca no músculo, o músculo solta. Solta na hora. Gente, então é a coisa mais engraçada. Você atende pacientes assim que chegam deambulando, assim, caminhando com dificuldade. Você vai lá, aperta, ele fala, ai, doutor, tá doendo muito. Ótimo, tá, vamos agulhar, vamos agulhar. A gente começa a coloca umas 5 agulhas, resolveu o problema deles. Eles saem caminhando como se tivesse outra pessoa. Então, é uma coisa altamente prevalente, que poucos médicos sabem tratar, tá? E que, se a gente não tratar, dá muito problema no futuro. Então, é algo super importante para a gente cada vez mais estar consciente. Gente, vocês têm dúvidas? Pode me interromper, que eu falo muito. Não, eu ia comentar que a gente teve um clube de artigos no mês de março com um coordenador nosso da pesquisa e foi justamente sobre dor miofacial. A gente falou sobre agulhamento também, foi bem interessante. A gente teve participação do prof. João Henrique Collin, da Associação Gaúcha de MFC. Então, foi bem elucidativo. O João, ele agulha muito, assim. Todo mundo é da URGS ou como é que funciona? Não. Então, nós temos membros de várias universidades, UBRA, enfim. Eu sou da Fundação, por exemplo. Não, mas assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês têm interesse, assim, ó, um dos maiores centros de tratamento da dor no país tem dentro do Hospital de Clínicas, tá, com os professores, e eles fazem muito essa questão dos agulhamentos. E, gente, quando eu comecei a descobrir sobre agulhamento, o Colin faz muito isso, o João Henrique, ele é muito bom nisso, no agulhamento e tal. E quando a gente começou a descobrir do agulhamento e a capacidade de resolver problemas, ser resolutivo com pouco tempo e com pouco recurso, assim, muda a forma de você atuar, tá? E então, se vocês tiverem oportunidade, tem a equipe da dor do Clínicas, que eles fazem muito agulhamento, assim, ó, agulhamento para pacientes com dor crônica, e daí são diversos tipos de agulhamento. Só um parênteses, tá? Tem 3 tipos de coisas que a gente pode fazer com agulha, só para vocês saberem. Acupuntura, medicina tradicional chinesa, são pontos pré-determinados de 5.000 anos atrás, que eles falam, olha, você está com febre, vamos colocar nessa agulha aqui, aqui, aqui. São pontos pré-determinados. Agulhamento a seco, contratura muscular, a gente vai na contratura muscular. E o terceiro, que é neurofuncional. O que acontece? É chamada de acupuntura contemporânea, onde nós colocamos a agulha em nervos ou músculos que nós queremos estimular, e a gente coloca como se fosse choquezinho, tem estimulação elétrica. A partir desse estímulo elétrico, você manda informação para o cérebro, sistema nervoso central, para melhorar a dor. Então, pacientes com dor crônica respondem muito bem a isso. Sabe o marido da Gisele Bündchen, o que joga futebol americano? Ele sempre, eu sigo ele no Instagram, tá? Ele sempre tá fazendo essa neurofuncional, assim, termina os jogos ali, ele tá com um monte de agulhinha dele, ele tira lá a fotinho dele lá, sem camiseta, cheio de agulhinha dele com a estimulação elétrica. Então ela tem uma baita resposta, tá? Para seja atletas de alto desempenho, quanto para a população normal. Por exemplo, essa senhorinha nossa, se a gente tivesse como colocar essa estimulação elétrica, que eu estou falando mesmo no joelho para artrose, existem diversos artigos mostrando que isso melhora a dor. Desensibiliza. Sabe aquela rodovia que eu falei, que a informação passava pela rodovia, ela volta a virar uma rua. A informação passa menos, tá? Mas que bom que vocês aprenderam ali da agulhamento, eu acho que é fundamental, e vocês vão ter chance, sem sombra de dúvida mesmo, ali na Fundação, passando na Santa Casa, com o pessoal até, eu não sei se vocês passam com o pessoal do Cuidados Paliativos ali, vai ter, o pessoal faz bastante agulhamento ali, com uma baita resposta. Gente, e voltando então no caso, para a última questão, bom, se a gente então, com agulhamento a seco, a gente síndrome dolorosa miofascial, dor muscular, a gente consegue resolver. Bom, com a questão de perda de peso, exercício físico e tudo, a gente consegue melhorar a dor óssea. Terceiro,
com a questão da dor neuropática. Como a gente melhora? Bom, vamos tentar primeiro não piorar. Melhora o nível de açúcar no sangue, melhora o diabetes dele. Segundo, são anticonvulsivantes, são tipo gabapentina e pregabalina. São medicações que respondem muito bem, tá? Que ajudam essas dores chamadas de neuropáticas, ou mesmo a amitriptilina, que é um tricíclico. Vocês vão ver durante a carreira de vocês, acho que assim, ó, tem algumas medicações que são aquelas medicações de cabeceira, assim, que cada 2 pacientes um toma. Um deles é a amitriptilina, é uma medicação que existe há muito tempo no mercado, ela tem baixo custo e ela funciona muito bem para dor crônica, ela dessensibiliza, a gente chama que ela é uma moduladora da dor. A gente chama assim, queria isso que eu falei, ela tenta reduzir a rodovia para virar uma ruazinha, assim, do estímulo da dor, tá? Gente, em relação ao caso, eu acho que é isso, acho que a gente pode conversar um pouquinho, se vocês têm dúvida. Eu acho que aproveitem muito a dor, porque não importa a área, por exemplo, eu gosto de medicina de família, mas acabo fazendo dermatologia, hipoteticamente. Gente, vai ter muita gente com dor que cada vez mais. Oi, prof. Eu tenho algumas dúvidas, porque a minha avó, eu até quando a Laura começou, achei que era minha avó que estava no caso, mas não é porque ela é um pouquinho mais velha, mas é muito parecido, assim. E eu queria saber, tipo, no caso dela, ela tá fazendo infiltração no joelho. Por que será que não tá sendo feito agulhamento? Sabe me explicar? Bom, sei sim. O que acaba acontecendo, tá? Ela provavelmente tem gonartrose, que é essa artrose do joelho, do Ronaldo, do jogador de futebol, e todo mundo com uma certa idade acaba tendo isso, tá? O que acaba acontecendo? Tem algumas pesquisas que mostram, tá? Os ortopedistas gostam muito, o uso de corticoide intraarticular. Gente, corticoide, se a gente for botar, é uma maravilha. Só que tem efeito colateral pra caramba, gente. Ele é uma maravilha. Você tá com dor de garganta, toma um corticoide, passou a dor. Resolveu o seu problema. Mas a gente não pode usar corticoide, essa que é a questão. Porque em uso absurdo, só quando tem indicação, porque ele tem muito efeito colateral. O pessoal gosta muito de fazer essas infiltrações do joelho, elas têm uma resposta momentânea. O tratamento mesmo na literatura, medicina baseada em evidências mesmo, perda de peso para ela vai fazer reforço da musculatura. Então, por exemplo, dói caminhar, faz bicicleta, dói bicicleta. Gente, então faz hidroginástica, tá? Para ela fazer alongamento, muito alongamento, tá? E se tiver muita dor, tomar uma dipironinha, assim, para poder fazer esse exercício. Bom, segundo passo começa a ter muita dificuldade, a gente pode pensar o uso de andador e tudo, e terceiro é a cirurgia, para colocar prótese de joelho. O que o pessoal faz e faz muito bem? Essas estimulações elétricas que eu falei, que elas funcionam muito bem para gonartrose, tem diversos trabalhos mostrando uma resposta muito boa, elas são ótimas para a grande maioria de dores crônicas. Pacientes com gonartrose, pacientes com enxaqueca, sabe? Aqueles pacientes que têm diversas crises e tudo, funciona muito bem. Então, assim, se eu posso indicar para ela, se ela não está tendo uma boa resposta, tá com corticoide, pode procurar alternativa. O tratamento em medicina baseada em evidência que a gente dá dentro da atenção primária é perda de peso, exercício físico, dipirona, de uma forma geral, mas existem tratamentos que podem auxiliar, que tem já bastante evidência, só que infelizmente a gente não tem dentro da atenção primária, que é o fato de botar as agulhas e botar a eletroestimulação. Mas eu aconselho com certeza, tem uma baita resposta. No caso, ela até foi sugerido a cirurgia de prótese, só que como ela está muito acima do peso, foi questionado se não seria muito difícil a recuperação dela, a adaptação depois com a prótese. E daí não sei se não é também o caso da paciente, do caso, né, que ela também é obesa, né, do caso. E outra coisa que eu fiquei em dúvida também, a gabapentina, ela é de uso contínuo ou a pessoa ela usa quando tem dor? É uso contínuo? É uso contínuo. Gabapentina, pregabalina, amitriptilina, são esses moduladores da dor, que eles modulam, a gente sempre usa. A gente usa todo dia, elas têm que usar todo dia, é uma doença crônica, vai usar todo dia pro resto da vida. Então, o que acontece com prótese, tá? Prótese é um discurso bem complicado, porque alguns têm ótimos resultados, outros não têm tão bons, tá? Então, tem que ser muito bem, tem que ser
perfeito para MFC, decisão compartilhada. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar, por decisão compartilhada. O paciente tem total autonomia, ele tem que saber o que é bom, o que é ruim para ele tomar essa decisão, tá? Mas, de uma forma geral, a prótese é escolhida como última alternativa, tá? O que aconselharia a sua avó? Perda de peso. E aí, na perda de peso, nós temos seja exercício físico, quanto medicações que podem auxiliar. Tá? Dentro da atenção primária é outro tema que pode ser legal de conversar com vocês. Dentro da atenção primária existem diversas medicações que a gente pode utilizar para perda de peso. Tá? E eu acho que valeria, por exemplo, daqui a pouco ela perde 10% do peso dela, faz um reforço muscular, a gente melhora 80% da dor, não precisa mais fazer cirurgia. Faz um tratamento conservador ótimo. Eu acho que alguém tinha escrito alguma coisa. Que é isso? Isso, a Paty levantou a mão. Prof, minha dúvida seria em relação ali à gabapentina também, que eu estava dando uma lida, ele seria um anticonvulsivante, mas também é usado para dor neuropática, então, para essas duas... É umas loucuras, assim, né? A gente, por exemplo, hoje teve um paciente meu que me ligou, assim, desesperado, que a mãe dele tem Alzheimer, tá? Eles deram uma quetiapina. Se você for ler quetiapina, a bula da quetiapina está escrito que é para esquizofrenia. Gente, desesperou o paciente, assim, porque ele falou, nossa, minha mãe tem Alzheimer, só que ela não estava dormindo, e tem umas indicações já feitas para dar de noite, para tranquilizar o paciente, e é uma medicação que nós temos ali, que podemos dar, né, gratuita. Então, às vezes a bula é assim, ela engana. Gabapentina, pregabalina, se você for ler, vai ser isso, anticonvulsivante. Dor neuropática funciona e funciona muito bem. Ah, Jorge, qual das duas funciona melhor? Aí a gente vai entrar num discurso assim, mas ó, em off, aparentemente a pregabalina funciona melhor. Coisa negativa, pregabalina é mais cara que a gabapentina. Gabapentina o Estado nos dá. Entendeu? Então nós usamos gabapentina. Mas se você for ver especialistas em dor, eles têm uma tendência maior a querer dar pregabalina. Tá? Tem menos efeito adverso e parece que tem mais pesquisa mostrando resposta. Entendi, obrigada, prof. A Joana, ela pediu assim, ela disse, prof, minha mãe fez uma infiltração por uma dor na bursa do quadril. Foi feito com Triancil essa infiltração e necrosou a musculatura dela. O que fazer? Ela comentou que ela sente tanta dor que não consegue nem ficar muito tempo sentada. O que acaba acontecendo, tá? A infiltração tem algumas indicações muito bem feitas, tá? Eu passei muito tempo com o pessoal especialista da dor, eu trouxe um pouco disso para a atenção primária, que é uma área que me interessa muito, eu gosto muito, tá? O que acaba acontecendo? As infiltrações especialistas da dor, eles fazem algumas situações bem específicas, não é para ficar fazendo em todo mundo, porque todo procedimento tem efeito, pode ter efeitos adversos. Tudo na nossa vida que a gente tomar escolha como médico, a gente tem que saber risco e benefício. O benefício tem que ser bem maior que o risco, para valer a pena. Qualquer coisa. Tomar uma dipirona, sim, tem risco, tem risco. Tomar a famosa azitromicina, ivermectina, tem risco, tem risco. Ah, mas é pouco, é pouco. Mas se zero o benefício, o risco se torna muito elevado. Não interessa se é 1 em 1 milhão. Se não tem benefício nenhum, o risco não pode. Bom, fazendo esse parênteses, a infiltração ela é feita em situações específicas. Ideia que eu posso dar para ela. Eu gosto muito, tá, de uma especialidade que se chama fisiatria. E isso vocês podem gravar. A gente, durante muito tempo, é que nem médico de família, sabe? Que eu brinco assim. O médico de família tem que estar se explicando toda hora o que faz. Eu não sei se vocês já falaram, eu gosto de, não sei, para a família de vocês, eu gosto de medicina de família, mas o que isso faz? Sabe? Tem que se explicar. Se o cara fala, eu sou cardiologista, todo mundo entende. Eu sou pneumo, eu sou neuro, todo mundo entende. Médico de família, mas o que faz de verdade, assim, sabe? Bom, e isso acontece com o fisiatra. O fisiatra, o que ele é? Imagina que é um ortopedista, quando tu tem uma situação que não precisa cirurgia, é o fisiatra. A gente mandava para o ortopedista. O fisiatra é um especialista clínico de osteomuscular. Então, assim, situações que não são cirúrgicas vão para o fisiatra. Se eu posso indicar alguma coisa para o colega, é encaminhar ela para o fisiatra para fazer uma avaliação. Tá? Provavelmente vai pedir um exame de imagem para ver como é que tá, um ultrassom para ver como é que tá, e ver o que pode ser feito. Tá? O primeiro tratamento
quando a gente trabalha com dores crônicas, não agudas, se chama educação em saúde. Isso vocês vão ouvir bastante, assim, na medicina de família. O que acontece? É um entendimento da pessoa em relação à condição dela. É a pessoa entender que ela vai ter uma dor, e às vezes essa dor vai ser para sempre. Só que o que acontece? Isso não quer dizer que a vida acabou, não quer dizer que a partir de agora ela não pode mais viver, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vai fazendo essa educação em saúde e fazendo o entendimento de que essa dor, que ela vai viver com a dor, só que a gente vai poder melhorar aquela dor e que isso não vai impedir, menos dor ela vai sentir. Tá? Laura, você consegue voltar ali com a apresentação? Só vou te pedir um favorzão para vocês entenderem uma coisa quando a gente trabalha com dor, e isso pode ser aplicado até para a avó de vocês, para vocês terem entendimento, tá? A dor... Volta uma, eu acho, Laura, desculpa. Só volta outro. Só um pouquinho. Claro, claro. Aqui deu uma trancadinha. De novo. De novo. De novo. Mais um. Mais um. Perfeito. Perfeito. Ali. O que acaba acontecendo, tá? Vocês vão ouvir um a mais, por favor, Laura. Vocês vão ouvir que a dor, tá? A gente trabalha a dor... Isso, por favor, obrigado. Que a gente trabalha a dor com um sintoma, como se fosse... tem dor, tem febre, né? É um sinal barra sintoma, né? A gente vai imaginar com... Tem dor, e, na verdade, não é isso. A dor é muito mais ampla que isso, tá? Porque eu tinha um professor meu que falava isso. Por exemplo, você bate o minguinho, depois de ganhar R$1 milhão na Mega Sena é uma dor. Você bate o minguinho, depois de ser demitido, brigar com a esposa é outra dor. Então a dor ela é relativa, e por isso que eu estou falando da educação em saúde, do entendimento de quanto mais entender e mais fazer coisa, menos dor você vai ter. A gente tem que olhar um pouquinho da dor mais ampla, em amplo aspecto. E um dos aspectos, principalmente, é o sono. Quem tem dor modifica sono. Se você dorme pouco, você tem mais dor, ciclo viciante. Então, tipo assim, eu durmo mal, eu vou ter mais dor. Eu não sei se vocês já tiveram, vocês antes de prova, o terror total, vocês ficam mais irritadas, as coisas ficam pior, e se vocês estão naquele momento, vocês batem o dedo, a dor é insuportável. Tá? Isso tem a ver com o ciclo do sono. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com quem está com dor, a gente tem que saber se a pessoa está dormindo bem. Se ela tiver mais dificuldade para dormir e tudo, não quer dizer que a gente vai entrar com medicação. A gente vai fazer uma coisa chamada higiene do sono. São algumas orientações que a gente vai fazer, são em torno de 10 orientações, que vão melhorar o sono daquele paciente, a gente quer que melhore. Ah, Jorge, e depois de fazer esses 10, se não melhorar o sono, você pensaria em entrar com medicação? Sim. Para quem tem dor crônica, sim. Principalmente uma medicação que a gente falou antes, que eu falei que vocês vão ter, cada 2 pacientes, um vai estar tomando, que é a amitriptilina. A amitriptilina, ela ajuda no sono. Tá. Bom, segunda coisa, a dor, ela limita você de realizar atividades. Se você realiza menos atividades, tá? Primeiro, você fica mais deprimido, você se sente pior, e quanto menos coisa você faz, menos você consegue fazer. Por isso que a gente falou que quem tem dor, aprende educação em saúde. A segunda coisa se chama repouso relativo. Se chegou lá no consultório, essa senhorinha com dor lombar, e ela me fala, eu não posso mais... eu não vou poder fazer mais nada, vou ter que ficar na cama deitado o dia inteiro, a gente não vai deixar. Porque se isso ela ficar, vai ficar crônica. A rua vai voltar a virar uma avenida. Então, a gente não deixa ela ficar deitada há muito tempo. É um repouso relativo. Então, a gente vai avaliar sono e atividades da vida diária. Se ela consegue fazer as coisas que ela está fazendo, porque a gente quer que ela consiga. Tá? Terceiro, humor. Quem tem dor fica deprimido. Gente, vocês vão ver, eu não sei se vocês já estão em ambulatórios, vocês vão ver clássico, assim. Pessoa que está de mal com a vida, ela tem dor crônica. Ela é fibromiálgica, ela odeia a vida dela. Por quê? Porque a dor é horrível, tá? Então, ela tem mudanças no humor. Então, a terceira coisa é mudanças do humor. A gente medica essas pessoas com mudança do humor? Sim, a gente pode medicar essas pessoas com mudanças do humor. Tá? Quarta questão importante, atividade laboral também, de trabalho, de poder executar o trabalho corretamente. E isso ajuda, e cada vez ajuda mais, que é manter a vida mais normal possível. E tem uma quinta que eu não coloquei aqui, que é a espiritualidade. Gente, cada vez mais tem estudos, e não são estudos... são estudos muito bem feitos, mostrando que pessoas que têm espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, não importa a religião, não importa a crença, espiritualidade, acreditar que tem algo a mais e tudo,
Isso melhora as pessoas. Isso faz as pessoas terem menos dor crônica, faz as pessoas serem mais felizes, essas pessoas vivem mais. Tem trabalho já mostrando que essas pessoas vivem mais. Então, são 5 aspectos muito importantes que a gente pode avaliar de pacientes que têm essas dores, como o caso dessa senhorinha, como o caso da avó de vocês. Por quê? Porque às vezes a gente vai mexer na dor, mas a gente vai mexer no humor dela, porque ela está mais deprimida. A gente vai mexer no sono dela, porque ela está dormindo mal. E daí, fazendo tudo isso, cada vez vai melhorar mais a vida dela. Porque a nossa ideia não é tirar toda a dor, às vezes a gente não vai conseguir, é melhorar ela como um todo. Se a gente consegue melhorar ela como um todo, ela vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Com certeza, essa relação da dor aí é muito importante ver, né, professor? Aqui o Roberto Maciel, ele tá falando assim, professor, um paciente, 25 anos, que sofreu uma fratura articular, como por exemplo, fratura no acetábulo, a qual foi corrigida com osteossíntese. Se passaram 3 anos após a cirurgia, a fratura já consolidou e essa pessoa ainda sente uma dor crônica, de intensidade moderada, porém incômoda, que afeta suas atividades laborais, autoestima, etc. Nesse caso, poderia ser recomendada a retirada da placa dos parafusos? Ou devido ao custo da cirurgia, seria recomendado o tratamento medicamentoso? Depende for, tá? Se está bem consolidada, isso pode ser feito. Mas a gente tem que ver se é a placa e o parafuso que está acontecendo, que provocou essa dor. Às vezes a gente teve uma lesão importante que essa dor ela vai durar por sempre. E às vezes a gente fica imaginando isso. Isso é importante também, tá, gente? A gente acaba imaginando que, por exemplo, com a retirada da placa e do parafuso vai ficar sem dor. A senhorinha que imagina que com a cirurgia, fazendo a prótese, está resolvido os problemas dela, e a gente às vezes fica iludido e fica imaginando isso, e a nossa função como médico, orientar tudo que pode acontecer e pode não acontecer, e tem que saber que às vezes não é tirando a placa que isso vai melhorar. É importante orientar essas pessoas de todas essas ideias que elas possam ter. Tá, pré-determinado. O que acaba acontecendo, que é um fator fundamental ali para o colega saber quando se trata com dor? Se mexe. A maioria dos profissionais de dor vão falar uma coisa para esse paciente: se mexe, faz exercício, vai fazer fisioterapia, vai fazer yoga, vamos começar a se mexer. Porque provavelmente, tá, não vai ser a placa que vai mudar toda coisa, que a dor vai sumir, nem nada disso. E a gente às vezes fantasia um pouco com isso, e é normal nosso, né? A gente fantasia como uma cura milagrosa. Isso se chama educação em saúde. Saber que às vezes não vai ser a placa, que vai ser realmente a pessoa fazer exercício, conviver com a dor, continuar tentando fazer o trabalho dela, às vezes com mais limitação, mas fazendo ainda, que daqui a pouco cada vez mais vai se habituando. Isso aí, a Joana até comentou que isso que a gente está falando, né, lembrou o filme O Som do Silêncio. Não sei se alguém já assistiu, eu nunca vi, mas fica a sugestão. Ela pediu também uma indicação de uma pessoa que ele é um dos indicados ao Oscar, eu não sei se ganhou alguma coisa que eu não assisti, mas é um baterista que perde a audição e ele fica muito desesperado e ele faz a cirurgia de implante coclear sem nem saber o que vai ser o resultado. E daí o resultado é tipo aquela voz meio robótica e ele fica desesperado sem saber o que fazer, é bem dramático. E eu assistindo isso pensei, como é que o médico não explicou para ele antes de fazer essa cirurgia o que ia acontecer? Eu fiquei muito desesperado olhando. Sabe, Joana, educação e saúde, é a gente explicar, e assim, ó, às vezes a gente vai fantasiar e faz parte disso. Por exemplo, ele é um baterista, ele imagina que ele precisa de uma cura que não vai existir, essa cura milagrosa, e que de repente ela vai ser a adaptação, não a cura. E que pode ser com esse implante ou pode ser de outras formas. Mas é fundamental a gente orientar o paciente quanto a isso, é nosso papel. A decisão é sempre do paciente, mas é nosso papel colocar tudo na mesa, né? Isso aí, professor, tu tem alguma indicação de algum fisiatra? Gente, tem alguns fisiatras que eu gosto muito, que fazem essas coisas de agulhamento, e eles têm, eu acho eles espetaculares. Eles são principalmente, assim, por exemplo, quando a gente trabalha com alguém que tem dor crônica, tem que ser humano, né, gente? É o principal, assim. Você tem que ter empatia pela dor da pessoa. Mas é só uma dorzinha no joelho. Não, a gente nunca pode pensar isso. A gente precisa, no mínimo, empatia, porque aquilo ali está incomodando muito. Por exemplo, essa senhora do caso, ela estava há mais de anos sem vir na unidade. Ela decidiu vir na unidade no meio da pandemia por uma razão. A dor estava incomodando demais ela. A gente não pode chegar ali e menosprezar o que ela está sentindo.
tá? A gente, na verdade, a gente tem que ser empático quanto a isso, tá? E tem os fisiatras, eu posso ver o nome, tá? Depois alguém pode até passar meu número ali para quem está pedindo. Eu posso ver, tem um pessoal da equipe ali do Clínicas. Eu aconselho muito eles, assim, eu acho que eles são espetaculares, tá? São os fisiatras muito bons e que fazem um pouco de fazer agulhamento, se tiver que fazer, tudo. Eu aconselho muito eles. Certo, então, obrigada, prof. A Betina levantou a mão, pode falar, então. Oi, professor. Eu estou correndo o risco de talvez fugir um pouco do assunto da aula, mas eu fiquei pensando quando o senhor estava falando de dor crônica, assim, de transtornos de sintomas somáticos, que é uma coisa, parte para um lado que eu me interesso bastante, e como fazer, talvez, essa distinção, às vezes, e como, assim, se essas abordagens outras que o senhor falou, de dormir e de abordar a espiritualidade também são úteis. São sempre úteis, sempre úteis. A somatização de algo, gente, a pessoa está sentindo. Não é porque ela está somatizando que ela não está sentindo, ela está sentindo, tá? Sempre são úteis. Todas essas abordagens mais amplas, de amplo espectro, assim, que a gente pode ter, elas são úteis para a dor, tá? É super, super recomendado que isso seja realizado, tá? E o tratamento, de uma forma geral, quando a gente vai avaliar esses pacientes, eles vão ter aquela questão mais depressiva e que a gente pode entrar com antidepressivo para eles e que a gente vai acabar avaliando esses pacientes, que daqui a pouco a gente vai tentar estimular eles, daqui a pouco a fazer um pouco de atividade, que as coisas vão começar a melhorar. O tratamento, de uma forma geral, de amplo, claro que existem suas peculiaridades, pensando de uma coisa mais ampla, ela para dores, de uma forma geral, é bem conhecido, tá? O difícil é traçar esse caminho, como a gente vai fazer isso, tá? Mas ajuda sim. Obrigada. Que é isso. Isso aí, então. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma contribuição, talvez? O pessoal está quieto. Acho que é isso. Então, vamos ver se alguém falou alguma coisa. Já liberei o formulário de presença, ele vai estar disponível, acho que até umas 21 horas, né? Então, muito obrigada pela tua contribuição, viu, professor? Com certeza todos aqui tiraram algum proveito ou lição a respeito do que foi comentado. E vamos ver o que foi falado. É muito bom ter esse espaço, principalmente para quem está no início, é verdade. Acho que é fundamental. E eu acho, gente, que vocês podem trazer quem está no início, isso é indiferente, todo mundo chega lá em algum momento. Mas o fato da gente saber mais ou menos o que nos espera e que a gente pode mudar algumas questões que já estão muito bem, estão muito grudadas com o fato da medicina, é muito legal, assim. Então, vocês estando dentro eu acredito, dentro da liga de MFC e conversando com alguns MFCs, a gente vai trazer cada vez mais um pouco dessa visão diferente, medicina muito baseada em evidências, solicitação de exames quando são bem criteriosas as indicações, por que a gente solicita algo, por que a gente faz algo. Quando a gente conversa com o paciente, a medicina centrada no paciente, a gente quer saber do paciente o que é importante para o paciente e não importante para nós, o importante para o serviço, né? E eu acho que vocês, tendo já essa base desde agora, a visão já muda a partir do que vocês vão fazer cada ano. Te agradecer novamente, prof. Foi muito produtivo o nosso espaço. Aprendemos de montão e falamos de temas super relevantes aí para atenção primária e relativos ao MFC. Então, muito obrigada. Valeu. Que é isso, gente. Quando a Liga quiser... está sempre à disposição. Igualmente, a gente. Eu faço parte, junto com o João, da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, gente. Agora, é que lá é bem democrático, assim. Eu sou diretor científico, mas não é só um cargo, todo mundo é todo mundo. Então, a gente está junto com vocês, o que vocês precisarem. A gente tem um diretor voltado agora para residência e a gente tem também voltado para graduação. Então, se vocês, eventos que vocês queiram fazer, apoio que vocês vão precisar para eventos, tudo que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição e a gente sempre quer cada vez mais fomentar a medicina de família, sem sombra de dúvida. E vocês são o futuro da medicina de família. Ai, que legal. A gente fica bastante gratos por essa parceria. Obrigadão, gente.
Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite por todo mundo que esteve presente. E Obrigada a todos. Estejam atentos às próximas atividades da Liga. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.